Russo Passapulso é conhecido por trabalhos como Bemba Trio, Ministério Público e especialmente pela Baiana System. Agora ele também apresenta uma carreira solo marcada pelo lançamento de Paraíso da Miragem, que também marca os 10 anos de estrada na música. Bom, o disco já está apontado como um dos possíveis melhores do ano. Antes mesmo do ano terminar, já fazem a lista, né? E teve uma indicação também ao Prêmio Multishow, sendo uma produção assinada por nomes como Curumim, músico de destaque na cena paulista. E a gente vai ouvir um trechinho de uma das músicas, a música que abre, inclusive, o CD Paraíso da Miragem. Parece que esses metaizinhos aí foram feitos justamente para fazer aquele baile, uma coisa assim, né? A gente está recebendo aqui Russo Passapulso, bem-vindo à Frequência Baiana, tudo bem? Olá, tudo bom? Sempre bom estar aqui. Gosto muito desse programa. Frequência é nóis, sintonia. Você diz isso para todos? Digo não. Como é que tá sendo esses dias, esses meses, depois do lançamento do Paraíso, Russo? Então, a gente fez o lançamento lá, uma festa no Sesc, junto com o Curumim, com a banda, né? Essa banda é muito requisitada. Eu gostei muito de ter nomes como Curumim, Genesi, Annelise Assunção, o próprio Benegão, no feitio do disco, né? Mas aí quando a gente foi fazer os shows, essas pessoas são muito requisitadas, né? Todos eles têm trabalhos solos, tocam com muitas pessoas. Então, pra gente organizar outros shows, ficou meio difícil. Mas assim, a gente tá viabilizando porque eu quero muito tocar aqui em Salvador, fazer esse trabalho aqui. Então a gente lançou, eu fiquei muito feliz das pessoas que estavam falando muito bem do disco, notando todas as referências que a gente tinha, que eu tinha feito as músicas com aquelas referências. E eles notaram, né, os críticos, eu li matérias que falavam justamente das pessoas que eu pensei para fazer, né, dos ritmos, das minhas referências. Então, sem eu dar dica nenhuma, a ficha caiu e estou bem feliz com isso aí. Mas agora o Russo participa do Baiana System, do Bemba Trio, Ministério Público e ainda tem o Ministério já saiu faz um tempinho, né? O Ministério eu saí faz um tempo já e eu compartilho o lance da festa, tô sempre com os caras, eu tenho uma convivência muito grande com eles, então eu me sinto do Ministério, assim. Mas naquela parte de carregar as caixas, fazer o sound system e tal, eu não tô mais presente, mas é um laboratório maravilhoso, assim como o Bemba Trio também é um laboratório maravilhoso, é onde a gente faz a pesquisa da questão do samba reggae, novos derivados de samba com novos derivados de reggae, vai descobrindo o lance da linguagem, né, coisa do sotaque do baiano dentro da coisa, os ridins jamaicanos, é onde faz essa pesquisa da cultura do grave em Salvador. Mas agora o disco tem muita coisa que você não usava no seu trabalho coletivo, né? Exatamente. Tem música que você escreveu na adolescência, Russo? Exatamente. Esse disco é meio autobiográfico, porque eram histórias que eu contava de minha vida, assim, né? Eram fotos, retratos que eu tirava ali, musicais, fazia aquela coisa de imagem e nunca imaginei em lançar o disco. Era uma coisa meio interna, assim, né? Tanto que as primeiras matérias que saiu com esses adjetivos como introspectivo, e isso me assustou e me ajudou a reconhecer. Foi um autorreconhecimento do meu processo de criação. Então eu tinha algumas músicas que eu fiz e levei até o Curumim, e músicas que eu fiz depois desse processo de composição mais interno, justamente para me comunicar com os músicos. O Paraíso da Miragem se fez assim, eu fui decifrando o caminho das músicas para entender qual era o teor da obra. A gente continua esse papo com o Russo Passapulso, ele que vai fazer uma canja no show que a Annelise e Rodrigo vão fazer amanhã. E vai falar também de onde veio o apelido, né? Pois é, de onde é que veio esse Russo? 5h14, Frequência Baiana no ar, você pode participar, 72250, coloca BA na frente da mensagem de texto, pode fazer também pelo Twitter, @BandNewsFM_SSA, tem WhatsApp, 872952248, fale por onde é que você está passando por agora, ou por onde você não está passando, porque está tudo travado, fica à vontade, aproveita que o trânsito está parado e dá para sacar o celular e escrever sem maiores riscos, 5h14. Band News FM, Frequência Baiana. Me deu vontade de calar tua boca. Me
me deu vontade de rasgar. Estamos aqui com o Russo Passapulso, ele que lançou o disco Paraíso da Miragem, ele que talvez você conheça pelos trabalhos com Bemba Trio, anteriormente com o Ministério Público, atualmente pela Baiana System, e que está também com a carreira solo. Ele não largou a Baiana System, não foi isso não, gente. Ele só está fazendo carreira solo também. Tem tempo para tudo isso, né? Com certeza, sempre foi assim. E vem cá, já que ela fez a pergunta, né, de onde é que veio o Russo? E o Passapulso também, né? O Russo Passapulso. Então, meu nome é Roosevelt, né? Meu nome é Roosevelt, tem uma história de família, de meu avô, colocava o nome dos filhos ali. O nome do meu pai também é Roosevelt, meus tios também têm esses nomes da guerra, da época da guerra. Thomas Jefferson, tem coisa Roosevelt, assim, não, né? Hitler. É sério? É sério. Tem um tio chamado Hitler? Tenho sim. É o mestre Ritinho da capoeira, né? Tá. Não, me chama de Riquinho. Ritinho, né? Então, tem essa história da nomenclatura que é bem interessante na minha família, e aqui, quando eu chego em Salvador, sempre fui apelidado, né? Porque o nome era um pouco difícil de falar, na sala, em todos os lugares, e no movimento Sound System ali me apelidaram como Russo. Isso mesmo pela dificuldade de Sound System no começo ali, né? Coisa de Sound System, o Ministério fez um trabalho chamado Mutirão Mete Mão, que a gente ia para os bairros ali e puxava a luz, a energia para as caixas de som dos postes, tinha um contato com a comunidade, os grafiteiros pintavam tudo. Foi o primeiro sempre ali liderando esse lance do grafite junto com o MFR e tal, e a gente fazia isso e fazia uma celebração dentro da comunidade. Foi para vários lugares ali, né? Vários bairros de Salvador, bairros periféricos. O nome era Mutirão Mete Mão. E aí veio o lance do Russo, né? De estar difícil, da gente estar buscando, pelejando na batalha da música. Hoje mesmo você falou que tem muitos projetos diferenciados aqui, e era o início disso tudo, né? Para se ter o IFA hoje, para se ter o Ministério Público, o Bemba Fael com o trabalho dele, o Vandal, o pessoal do rap está cada vez mais digno dentro do trabalho. Então a gente fazia isso, e veio o Russo, o pessoal começou a chamar de Russo. Daí, logo quando eu saio, né, dessa militância do Sound System com o Ministério, eu procurei colocar esse sobrenome de Passapulso, meio que para conversar com esse Russo, né? Russo, Passapulso. E aí eu sempre gostei de poesia ritmada, dos trava-línguas, sou fã de boli-boli, dessa coisa do sertão, de fazer o repente, essa coisa toda, e ficou o Russo Passapulso. Isso pegou muito bem, e eu achava que as pessoas não iam conseguir falar, mas já tá apelidado, assim. Então, outro dia a gente entrevistou aqui o Emicida, né? E aí estamos conversando e falando, e eu todo preocupado, né? Falando, inclusive, ouvinte, você que de repente não conhece, né? Ele tem batalha de MC. Batalha de MC é como ele já foi logo completando o que eu ia falar, eu disse, não, isso aqui é que nem disputa de repentista, né? Rap e repente, que tem uma proximidade, que tem um diálogo, assim, né? Sim, com certeza. E foi na base de uma coisa assim, meio de improviso, me parece que você participou do disco da Annelise, né? Exatamente, eu fui pra ver, a Annelise me chamou pra ver, mixar o disco. Né, já estava terminando tudo gravado, tudo lindo, e a gente foi lá, né, para mixar o disco. E chegando lá no Vitor Rice, né, que é o mesmo cara que fez aquele projeto lá do Radio Dread, exatamente, Stars All Stars, que é maravilhoso. Ele tocou baixo em alguma dessas versões. Pensa assim, Vitor, você que gosta de Pink Floyd, pegaram um Pink Floyd, fizeram de cabo a rabo versões dub, né? Chamaram de Dub Side of the Moon. Exatamente, e que casa com a psicodelia do próprio Pink Floyd, casa com a psicodelia do próprio sistema de dub, né? De fazer essas versões mais espaciais da coisa. Então a gente foi lá nesse Copan, né? Que é aquele edifício de São Paulo maravilhoso, enorme, que tem de tudo ali dentro. Ele tem um estúdio lá. E cada um ia fazer sua versão de dub, a gente passa a madrugada lá fazendo dubs das versões do disco. E de repente ela falou, Russo, grava aí nessa música. Já estava tudo pronto, eu achei que não ia gravar. Ela grava aí nessa música, o nome da música é Devaneios. E como o nome da música é Devaneios, eu poderia estar experimentando qualquer coisa, cantando qualquer coisa que ia estar dentro do ambiente. Era aquela ideia da liberdade mesmo, não seguir aquele formato. Eu gosto muito disso, e aí comecei a falar na música e citar coisas, e a música ficou pro disco, né? Eu fiquei bem assustado com isso no início. Eu falei, mas Annelise, eu não gravei, você não me chamou, era pra me ter escrito alguma coisa e tal. Mas aí aconteceu. Foi de primeira, sim. Foi de primeira, sim, e ela deixou a letra. E tem uma coisa, uma particularidade, assim, o Curumim, ele é casado com a Annelise, né? Tem um filho lindo chamado Benedito e tal. E eu fiz o Paraíso da Miragem, eu fiz esse disco dentro do lar deles ali, no ambiente deles. Curumim tem um quartinho ali no fundo, que é o estúdio, chamado A Magnífica. E a gente gravou a maioria das coisas nesse formato caseiro,
né? Eu gravei coisas com o microfone pendurado numa árvore, né? A gente captava o som. Eles têm uma particularidade muito forte, que não é saber utilizar os equipamentos vintage, né? Os equipamentos antigos, saber o som que ele quer tirar. Não importa se você está gravando num grande estúdio ou se o microfone está lá de fora, se aquela música pede isso, é para ser. Em Sem Sol foi bem assim. A gente gravou a música com o microfone querendo captar o som da rua, os cachorros, a história, o que estava acontecendo, porque naquele ambiente tinha tudo a ver. Essa música eu gravei com a Nelis, no meu disco, chamado Sem Sol. Era uma composição que eu já tinha feito para ser esse PADD, né? Esse diálogo entre um homem e uma mulher, com a questão do eclipse, com a questão ali da serenata, dessa história toda. E cheguei com essa música lá, com esse formato mais Dorival, tocado no violão, tendo as imagens do Abaeté, de tudo que eu estava vivendo muito aqui em Salvador. E chegou lá, a música se transforma num blues, na casa dela, com aquela história, com toda a propriedade, Salve, Salve Tamar Assunção. E aconteceu assim, de supetão. A Annelise, ela é o tempero forte da música que rodeia ali. A gente citou várias referências de coisas jamaicanas, de coisas que se transformaram em outras coisas que não estão aqui. Agora, você vem de Feira de Santana. Exatamente. Como tantos outros, né? Luiz Caldas, por exemplo, né? Várias pessoas que vêm do que a gente fala, né? De uma forma homogênea, como se fosse no interior do estado. O que é o berço? O quanto do seu berço você levou para o seu disco, Russo? Muito, muito, muito. Eu vejo muito essas músicas como esses porta-retrato, né? Para não esquecer justamente essas referências. A história da minha família é que eu morava em Senhor do Bonfim, né? Minha família morava em Senhor do Bonfim e eu fui para Feira de Santana só para nascer. Porque minha família não queria que eu nascesse ali em Bonfim e tal, porque era de feira, e minha mãe foi pra feira só pra me nascer, e depois eu fui pra Santo Antônio, Senhor do Bonfim, tive experiência em Juazeiro. Exatamente. Porque a família toda é de Feira de Santana. A maior parte da família é de feira, outra parte de Aracaju. Então eu tive eu andei pelo esse interior da Bahia ali, morei em Senhor do Bonfim, e aí presenciei a questão da seca lá, que era muito forte ali na minha infância, não tinha água. E tinha essa fazenda que meu pai tinha, essa rocinha, num lugar chamado Alto da Maravilha, que é uma das referências para o nome do disco Paraíso da Miragem, que é essa referência de um lugar que tinha seca, que não tinha água, mas lá tinha uma nascente de água e que fazia tudo mudar, toda a energia se transformar, essa transmutação de energia, como o Benegão fala, né? Transformar as coisas que estão tristes ali por motivação em uma fé e fazer as coisas andarem. Então eu tive essa convivência, eu lembro das músicas, das pessoas cantando na feira ali, eu vendia banana na feira junto com meu pai, a gente vinha de burrinho e tal. Essas imagens todas sempre foram muito presentes na minha cabeça, e essa musicalidade é muito presente na minha cabeça também. Eu lembro de violeiros tocando Fagner, né? Músicas que eu nunca esqueci na vida, e sempre ouvi aquilo. E também eu ia muito para aquelas igrejinhas de interior, na roça, com aquelas irmãzinhas que andavam muito para chegar na igreja, aquela fé, aquela motivação, e junto com aquela história da seca e de tudo mais. E isso foi muito forte na minha vida. A presença do instrumento eu vi dentro das igrejas, eles tentando afinar o violão, tentando afinar a guitarra para fazer uma música, e aquela coisa da fé toda, e de repente aquela fé na feira para vender, e de repente aquela fé nas ruas, e de repente o forró com o Cimar Monteiro, onde eu fugia de casa para ouvir, para ver, aquele um dar, fogo no forró, aquela história toda. Então é uma mistura disso tudo, de todas essas imagens, porque quando eu chego em Salvador eu me deparo com outras coisas que para mim eram muito modernas, que era o lance do samba reggae, né, de pessoas cantando e tal, e eu vi o hip hop, né, a cultura hip hop em Salvador, ouvi muito rap, Racionais, RZO, tudo isso, e essas coisas se misturaram na minha cabeça. Só que aí eu fui pra militância da coisa de sobreviver de uma forma digna com a música, e apareceu essa linguagem chamada Sound System, que pra mim é minha casa, assim, sabe? Foi o que me fez, assim, na questão. Eu tinha muita vergonha de cantar, de segurar o microfone, de fazer e tal. E o Sound System permitia isso tudo, porque eram versões feitas em ridins, em discos, que de um lado era cantado e do outro lado ficava vazio. Então você tinha liberdade de fazer aquilo. E como a gente tocava na rua, na periferia, você estava cantando pro povo, né? Não tinha muito aquela obrigação de se fazer uma performance ou isso, aquilo. E sempre chegava o pessoal com tambor e começava a tocar samba reggae,
e misturava isso tudo e eu aprendia muito, aprendia com samba duro, que depois virou pagode, e começava a entender como as coisas se transformavam como derivados, como as letras iam ficando perniciosas dentro do gueto, que era o samba duro e ver o pagode, ao mesmo tempo o pagode no interior era o forró, você chama uma pessoa para ir um pagode no interior, era um pagode na casa do russo, que é um forró. Então havia essa transmutação, essa transformação de gêneros dentro de um ambiente muito rico que é Salvador, que é a Bahia. Russo Passa Pulso, aqui no Frequência Baiana, comentando um pouquinho, falando sobre a música dele, a saraivada de inspirações e o disco Paraíso da Miragem. Tem um ouvinte nosso que está perguntando uma coisa, vai ficar para o próximo bloco, mas o José está perguntando para você qual a preocupação com a qualidade da letra e a música que você produz, né? Como é que você vê essas duas preocupações? É o José quem pergunta, o Russo responde no próximo bloco. Você pode participar também, 72250, coloca BA na frente da mensagem de texto. Tem o Twitter, @BandNewsFM_SSA. Tem também o WhatsApp, 87295248, que é por onde o Sandro comenta aqui que a paralela está bem congestionada até o posto do Rei da Pamonha. Motivo, segundo ele, carreta quebrada na entrada do posto. Sandro, obrigado pela participação. 5h29. Todo dia um anjo cai do céu. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento pós-graduação Faculdade Baiana de Direito, o maior núcleo de pós da Bahia. Matrículas abertas. A Gomes, o que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. E Casa do Ar, a sua loja especialista em ar-condicionado VRF. 3205-2000. 3205-2000. Sem tua presença, sem sol, ele está sem Agora sol. são 5h40, a gente está aqui conversando com o Russo Passa Pulso, ele que você conhece aí pelos trabalhos que teve com o Bemba Trio, com o Ministério Público. Atualmente é o vocalista da Baiana System e que está também agora com uma fase solo, né? Ao longo desse trabalho que ele desenvolveu, acabou firmando e reafirmando parcerias com músicos como o Curumim, que foi um dos produtores do disco. Paraíso da Miragem é o nome do filho do disco dele e que teve inclusive indicação no último prêmio Multishow. O Russo está aqui conversando com a gente um pouco sobre a música dele, sobre o disco dele, e o ouvinte José comentou aqui, perguntou qual é a preocupação com a qualidade da letra e a música produzida pelo Russo. A preocupação é a preocupação inicial, né? A primeira coisa que eu penso quando eu vou produzir, seja para qualquer projeto, é isso, é a qualidade, é a informação, é a verdade daquilo que eu estou fazendo e não ter... na real, assim, dentro do Baiana System a gente tem um processo de composição através de imagem, né? O Felipe Cartacho, que é o cara que faz as imagens, cede pra gente um mundo, traz imagens pra gente poder escrever poesia sobre aquilo, ou pra Roberto fazer melodia sobre aquilo. Estava comentando isso com o pessoal hoje aqui na redação. A gente falou disso na reunião de pauta. A gente estava falando sobre isso, assim, de como é um trabalho curioso, assim, que o Baiana tem, né? Essa coisa de ser mais do que música. Tem também a imagem, que é forte, que você distribui em caretas, as máscaras, é uma coisa muito curiosa, assim. Então a gente sempre... Eu comecei e isso já, pra mim, foi muito bom, porque... são lembranças, né? O processo do Paraíso da Miragem sempre foi através de imagem, né? Quando eu vi aquela coisa de música imagética, música imagem, essas relações, eu vi que isso tinha uma verdade muito grande. E a música tem esse potencial de mover, né? Mover as pessoas. Para mim, música é Deus e a preocupação com a letra está relacionada justamente com esse princípio básico, para mim, que é música é Deus. Agora, o ouvinte, o José, ele pergunta assim, né? Preocupação com a qualidade da letra e a música. Acho que valeria também perguntar assim, o que é qualidade também para você, né, Russo, assim? Tá. Que é um assunto sempre meio polêmico, assim, me parece. Às vezes o que é qualidade para um não é para outro, né? E no caso, por exemplo, da Baiana, eu me lembro que quando a Baiana surgiu, né, falando de outro trabalho do Russo, havia muita confusão, assim, eles são um novo caminho pro axé, se vinculava ao negócio, né? Se vinculava com axé. Você
imagina que pode acontecer, até as pessoas entenderem de uma outra forma o seu trabalho solo, né? E pensar talvez questões de qualidade, deslocando um pouco o que você pensou para o Paraíso? Hoje eu entendo muito que a interpretação tem a ver com o contexto que a pessoa vive, né? Quando você fala de qualidade de letra, desse tipo de coisa, você não pode criticar pessoas que fazem letras, sei lá, que tem uma realidade dentro de um morro, né? Pessoas que veem pessoas descendo, subindo com armas, pessoas morrendo, a prostituição, isso e aquilo, aquela necessidade toda, e você criticar e julgar aquelas pessoas que compõem dentro daquele ambiente. Dentro daquele contexto, a pessoa está falando a verdade e a realidade que ela tem ali. Seja coisas de baixo escalão, sejam coisas que sejam mais violentas, sejam coisas, né, que a gente do lado de fora não vai entender. Então eu comecei a entender melhor esses estereótipos de mercado, esses pontos de vista da mídia sobre o Paraíso, ou sobre o Baiana, ou sobre o Bemba, ou sobre a música que se produz, de acordo com o contexto da onde vem essas críticas, da onde vem essa informação. Então, sei lá, uma pessoa de São Paulo pode ouvir o Paraíso da Miragem e achar que essa música que a gente acabou de ouvir, Sem Sol, é um flerte muito grande com Portishead, né, que é uma coisa do trip hop, que é uma coisa que muitas das pessoas aqui que estão ali na Amaralina ou que estão ouvindo a gente aqui, sei lá, no bairro da Paz, não vai ter esse acesso, né, e se tiver eu fico muito feliz, a esse tipo de música. Mas outras pessoas vão ouvir e vão conseguir caracterizar o blues de Itamar Assunção, outras pessoas vão ouvir isso, então depende muito do contexto que a pessoa está. Então sempre que eu ouço uma crítica, eu procuro saber de onde vem e o que é que rodeia essa pessoa, da onde é que está o ambiente para ela poder traçar aquele comentário. E aí, claro que vem a compreensão de todos os ambientes, né? A gente vê de tudo, assim, eu ouço de tudo sobre o trabalho, e com o Paraíso eu fiquei muito feliz que todas as críticas eram dentro realmente do que eu tinha feito, do que eu tinha colocado. E eu, preconceituosamente, não esperava nada disso. Não esperava que as pessoas fossem entender, não esperava que as pessoas fossem lembrar, mas aí eu chego em Salvador ontem, eu fui para a festa que teve da novela Angolana, que é maravilhosa, é uma iniciativa muito boa que está tendo aqui, e me veio um rapaz para me falar justamente sobre isso, né? Falar das referências, né? Ele falava de todas as referências que entendia. Pessoas em São Paulo vieram me falar sobre isso, falar de Paulo Diniz, de Antônio Carlos Jocafe, dessas coisas que eu venero muito e que são minhas grandes referências para fazer esse tipo de música. Acho engraçado você citar Antônio Carlos Jocafe, né? Porque as pessoas conhecem mais pelo samba, né? Exatamente. Você abusou, tirou partido, não sei o quê. Que é um hino, assim, maravilhoso, e eles, para mim, são arquitetos de linha de frente, assim, Riachão, Antônio Carlos Jocafe, linha de frente total da música popular brasileira, e tem que ser reconhecido, e as pessoas têm que ouvir cada vez mais, porque tem coisas, inclusive, não só fincadas no lance da música tradicional, como essa Você Abusou e tal, mas também da música mais moderna. Se você ouvir alguns discos de Antônio Carlos Jocafe, você vai ver que tem muita relação com rock and roll, com a psicodelia, com tudo isso, e eles estão aí vivos, e vamos gratificar e agradecer a eles sempre, aproveitar que eles estão aí para a gente poder ouvir. Russo, você já tocou nos Estados Unidos, no Japão, junto com a Baiana System, né? Uhum. Como é que o público de lá recebeu o trabalho de vocês? Já conheciam, já tinham ideia do que seria o som de vocês? Quando a gente foi pro Japão, a gente foi pra China, pro Japão, Estados Unidos, pra Rússia, para lugares assim que eu não imaginava ter chegado com o Baiana System. E o Baiana System tem essa música experimental, o que a gente achava inicialmente com o Baiana ou com o Ministério, com todo aquele processo de música experimental que a gente estava fazendo, que era estranho aos ouvidos de quem já esperava um formato, né, preconcebido no formato fechado de música, eles ouviam e já entendiam tudo o que estava acontecendo. No Japão as pessoas pesquisam, tinha banda de samba reggae lá, acarajé de japonês, tinha tudo isso, eu fiquei muito assustado com isso. Nos Estados Unidos eles compreenderam, né? Eles entendem muito isso. Acho que a música, quando é verdadeira, quando você canta, emociona, a música tem essa coisa de ter aquela teclinha sábia ali que traduz, por mais que você não entende a língua. Eu ouço muita música norte-americana, eu não sei falar inglês, mas eu consigo sentir aquilo ali, eu sei que aquilo ali não é balela, pela verdade que a pessoa está passando, eu consigo ouvir e me arrepiar. A música tem isso, no DNA da música, ela consegue impregnar, por mais que você não veja, é mais ou menos como a fé, como a alma, essas coisas que você não vê que tem, né? Mas está ali dentro de você. Então aconteceu com o Baiana System justamente isso. Legal fazer o link com o lance de Felipe Cartacho, das imagens, porque quando a gente chega na China, por exemplo, que a gente vê aquelas manifestações com máscara, né? Aquela cultura popular mística deles, e que a gente começou a traçar com a Bahia, falar dos Abiapunga, das coisas que estavam acontecendo, a parte do Tororó que tinha máscara anteriormente. A gente quer muito resgatar essa forma de brincar carnaval
pessoal aqui dessa forma, das máscaras, de toda essa manifestação mística que é o carnaval, né? E mais a fundo dessa história, não só da coisa superficial, comercial que se coloca hoje em dia. E a gente percebeu, todos eles colocaram a máscara. E a gente viu um bocado de japonesinho com a máscara, dançando e entendendo o que era aquilo dos tambores, do samba reggae, aquela verdade que vem da Jamaica, que se mistura com a música baiana. Então a gente foi muito bem recebido, né? Chegou a tocar agora recentemente em New Orleans, né? Para aquele celeiro do blues, né? Entendeu o que aconteceu lá com o furacão e tal, como as pessoas estão se manifestando. Lá ficou meio que abandonado, assim, não teve aquela visão. E os músicos lá estão vivendo mais ou menos o que aconteceu e que acontece aqui no Pelourinho. Eu senti uma relação muito grande, como eu senti nas máscaras com a China e com essa história do Baiana. Quando eu vou para New Orleans, eu vejo os músicos de Brass Ensemble, instrumentistas maravilhosos de jazz, bêbados ali dentro da Bourbon Street, tocando e meio que desesperados através de uma moeda, porque a grande fase do jazz, a grande fase do blues já tinha passado e esse furacão tinha destruído tudo e não tinha renovado muitas coisas. Mais ou menos como a grande fase do samba reggae, o Michael Jackson, o Paul Simon, que passou por aqui e deixou aquela história. Então, a mensagem que eu passo para tudo isso é essa renovação pessoal pela música, é a renovação das batidas do samba reggae, os músicos que hoje tocam com equipamentos eletrônicos, a facilitação que você tem pela internet de você fazer sua produção e de encontrar produtores do outro lado. Não desistir que essa semente é plantada, esse recado vai para uma garrafinha e para do outro lado do mundo e você consegue ter uma comunicação muito verdadeira com a música. Bom, esse é o Russo Passapulso, que vai fazer amanhã uma canja no show da Denise e do Rodrigo. Que horas vai ser? Ai, eu não sei direito a hora. Eu sei que ela vai chegar ali 1h e a gente vai ensaiar e já fica junto até o show, sabe? Lá no Panorama Coisa de Cinema, lá no Glauber Rocha. Muito obrigado pela gentileza aqui da presença. Muito obrigado. E eu não menti, é sempre bom estar aqui na Frequência. Eu gosto muito de conversar com vocês. Que bom, né? Russo Passapulso, que lançou Paraíso da Miragem, agora só falta tocar em Salvador. Ah, quero muito.